Olá, me chamo Marcos Medeiros, tenho 26 anos, sou formado em Ciências Biológicas, bacharel e licenciado pela Universidade de Brasília, e agora eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso do treinamento em gerenciamento dos resíduos sólidos, feito no Centro Virapuru. Se trata de uma proposta de plano de gerenciamento dos resíduos sólidos para escolas, como instrumento de cumprimento das legislações ambientais, redutor de gastos e norteador de uma cidadania sustentável. Eu vou começar primeiro com o início dessa história. Em 2018 eu assumi uma função de gestor ambiental de uma escola, de um colégio no caso, e essa atribuição de gestão ambiental traz consigo um grande desafio, que é justamente a elaboração de um PGRS, aprovação e execução desse plano, e saber o que fazer com os resíduos sólidos, fazer o gerenciamento dos resíduos sólidos de forma ambientalmente correta, protegendo tanto a saúde pública quanto o meio ambiente. É muito falado esse termo. Então, logo que assumi essa função de gestor ambiental, eu busquei me qualificar, busquei me desenvolver, e foi no Centro Virapuru que eu encontrei esse porto seguro. Então foi lá que eu comecei essa trajetória, foi em meados de junho de 2018, e ao longo de meses desenvolvendo esse trabalho, a gente chegou nesse resultado. Então eu vou apresentar essa proposta de plano, e inicialmente eu já vou partir, já vou vender o ouro aqui. Eu já vou diretamente aqui agora, vou iniciar minha apresentação com os benefícios que essa implantação desse plano traz para um colégio como uma instituição, e também se aplica também a diversos outros tipos de instituições, órgãos, de empreendimentos. Vamos lá. Plano de gerenciamento de resíduos sólidos, os benefícios. O primeiro que eu tenho é redução de gastos, por incrível que pareça. A implantação do plano foi feita em meados de outubro de 2018. E olha só o que aconteceu. Esse gráfico representa os gastos com a coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos. Nós temos aqui o valor da fatura e o período. Esse pilar vermelho representa a média da fatura, do valor da fatura, de julho a outubro, a média que o colégio gastava com a coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos. Girava em torno de 3.860. Com a implantação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos e todas as ações, medidas, os instrumentos do plano, nós reduzimos essa fatura em novembro. Já em novembro, com o plano de gerenciamento todo implantado, toda a sequência feita, nós reduzimos essa fatura para R$ 2.085, 46% de economia. E dependendo da quantidade de resíduos que esse órgão, essa instituição gera, no caso, a quantidade, o tipo de resíduo, se aquele empreendimento dispõe de uma área verde adequada, que permita fazer, por exemplo, uma compostagem, nós podemos pegar essa economia aqui e jogar muito acima. Nós podemos economizar muito mais. E como que isso é possível? No centro eu coloquei o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. É aí a base, é o coração. É a base de todos esses resultados aí. Nós temos... Vou pegar o apontador aqui. Com esse plano estruturado, nós propomos um programa de educação ambiental. Aqui uma ilustração de uma palestra feita com o público interno. Essa educação ambiental aqui é o centro de todo gerenciamento de resíduos sólidos. Esse plano pode ser jogado fora se eu não fizer isso aqui. Então a educação ambiental é o ponto-chave do sucesso dessas estratégias planejadas em um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Essa educação ambiental, juntamente com a compostagem que foi feita, essa compostagem foi
utilizado o método UFSC, compostagem em leiras estáticas com aeração passiva, então com presença de oxigênio, auxiliando essa proliferação de bactérias e fungos aeróbios. Então são micro-organismos que decompõem essa matéria orgânica utilizando oxigênio, e o produto desse processo seria justamente a formação de adubo orgânico posteriormente. É um processo ambientalmente correto, exemplar, que nos traz um grande avanço quando nós queremos nos desenvolver como instituição em direção a um compromisso com o meio ambiente, em direção a uma pauta sustentável. Isso aqui é um belíssimo exemplo. Então, eu posso dizer que a compostagem, juntamente com a educação ambiental, elas impactaram diretamente na diminuição da quantidade de resíduos a serem coletados. Não somente por encaminhar resíduos orgânicos, no caso para compostagem, fazer essa destinação final dentro do colégio, mas também essas ações provocam um despertar de uma consciência ambiental, um despertar de comportamento, de atitudes que cada indivíduo tem dentro da instituição. Então, essas ações provocam também a diminuição da quantidade de resíduos sólidos gerados. No caso, aqui no gráfico que eu trouxe, de julho a outubro, em média, por mês, a empresa contratada coletou 18,86 toneladas de resíduos. Tendo essas ações estruturadas no meu PGRS, nós diminuímos isso para 10,12. 46% de redução. É um indicador imenso que decreta o sucesso desse gerenciamento. O segundo benefício que eu trago é justamente o da conscientização ambiental. Exemplos aqui de encontros com os alunos, palestras, podem ser desenvolvidos workshops, instruções. Dependendo do público-alvo, você vai diversificando essas iniciativas de educação ambiental. Essa conscientização ambiental, ela diminui a quantidade de resíduos gerados, ela melhora a coleta seletiva, isso impacta diretamente na redução de gastos e causa uma onda verde, ela traz uma onda verde. Então nós caminhamos cada vez mais para um desenvolvimento sustentável, uma cidadania sustentável. Essa melhora da coleta seletiva que eu cito é justamente a questão de segregar os resíduos na origem. Nós tínhamos coletores destinados a papel, a materiais recicláveis, a resíduos orgânicos e rejeitos. Justamente nessa palestra aqui, citando como exemplo, foi feita uma dinâmica e aí os resíduos foram colocados de qualquer jeito, então orgânico no coletor de papel, plástico no coletor de orgânico, enfim, a gente fez uma didática justamente para mostrar que quando não há segregação dos resíduos na origem, há contaminação dos resíduos e eu perco esse potencial de reaproveitamento, de reciclagem, de reutilização que está dentro do meu resíduo sólido. Então justamente foi feita toda essa mistura desse material e depois no final eu peguei cada saco aqui e transferi para o saco cinza, que é o de rejeitos. Os rejeitos, aqueles resíduos que não tem mais como eu fazer uma reciclagem e reaproveitá-los. Material contaminado, basicamente acontece isso. Terceiro benefício, cumprimento das legislações ambientais. Então, em 2016 foi aprovada uma lei dos grandes geradores de resíduos sólidos do Distrito Federal, e essa lei trouxe inúmeras novidades para todos os grandes geradores. Então, tivemos que nos adaptar, cumprir essa legislação e, ao mesmo tempo, pensar em formas de fazer esse gerenciamento dar certo e ainda reduzir gastos. Juntamente com isso, é um benefício esse cumprimento, nós cumprimos essa legislação e, consequentemente, eu tenho uma melhoria da minha qualidade ambiental. Essa foto que eu trouxe é de um desafio que está viralizando, é o desafio do lixo. Então a pessoa vai no local, numa área, tira uma foto antes
e tira uma foto depois de ter recolhido todo esse material. Então isso aqui é um serviço ao meio ambiente, né? É um serviço à saúde pública. Quando nós implantamos um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nós, de pouco em pouco, percebemos a melhoria. A quantidade de resíduos que são jogados, por incrível que pareça, dentro de uma escola acontece, assim como em vários lugares, resíduo jogado no chão, de qualquer forma, saco de lixo rasgado, saco de lixo jogado no chão, saco de lixo com resíduos incorretamente. Então, esse plano vai atacando justamente esses gargalos, esses problemas que são oriundos de um gerenciamento. Isso é um problema. Gerenciar resíduos sólidos é uma dificuldade e é um processo que tem inúmeras tarefas, e em algum momento vai ter uma falha, e aí a gente entra com esse plano, com várias medidas para corrigir essas falhas, possíveis acidentes, etc. Um próximo benefício, já dentro da minha compostagem, entrando no conceito de desenvolvimento sustentável e trazendo a compostagem para dentro de um colégio, de uma escola, eu crio um verdadeiro laboratório a céu aberto, com inúmeras possibilidades de aproveitamento pedagógico, onde eu posso levar os alunos na compostagem para abordar assuntos de ecologia, desenvolvimento sustentável, seres vivos, reações químicas, ciclos biogeoquímicos. Isso é um verdadeiro laboratório a céu aberto e algo que impressiona. O aluno, quando chega numa leira de compostagem, a gente tira essa cobertura, no caso foi utilizado folha de palmeira, que dá um efeito similar à palha. Nós tiramos esse material para poder abrir essa parte superior da leira e colocar mais alimentos dentro para acrescentar mesmo matéria. Quando nós fazemos isso, sai fumaça de dentro da leira. Realmente algo que impressiona, é comida em decomposição que não fede. E a gente está habituado a relacionar a comida que a gente joga no lixo da nossa cozinha, por exemplo, a um fedor imenso. Passa um dia, às vezes menos de um dia, já está com um odor insuportável. Então, quando nós abrimos essa leira para acrescentar mais comida, sai fumaça de tão quente que chega. Nós chegamos a temperaturas de 68 graus Celsius embaixo de chuva, dentro da leira, fruto dessa decomposição aeróbia de resíduos sólidos orgânicos. Último benefício que eu vou trazer, são inúmeros benefícios. Promoção de uma cidadania sustentável. Com a implantação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nós podemos ter a certeza de que nós contribuímos direta e indiretamente com a situação geral. Nós diminuímos a necessidade de exploração dos recursos naturais, justamente por pegar os resíduos, fazer uma segregação, direcionar os recicláveis corretamente, não destinar o meu reciclável, mas direcionar ele a um processo de reciclagem. Esse fato faz com que aquele resíduo seja reinserido na cadeia produtiva, e essa reinserção poupa extração de recursos naturais. Também nós temos a certeza de que estamos ajudando com o prolongamento da vida útil dos aterros sanitários. Os aterros sanitários foi uma conquista aqui para o Distrito Federal, por exemplo, o aterro sanitário de Brasília, porque nós tínhamos aqui em Brasília o segundo maior lixão do mundo. A poucos metros do Palácio, a poucos quilômetros do Palácio do Planalto, por exemplo. Então nós tínhamos o segundo maior lixão do mundo. E abrir e manter um aterro sanitário, o governo fez isso, realmente é algo dispendioso, trabalhoso e complicado. E a gente sabe que, mais na frente a gente vai ver, aterro sanitário não é a solução para os resíduos sólidos. Contribuímos também com a geração de emprego e renda, com o PGRS, e também com a mudança cultural. É o aluno que vai chegar em casa e vai convencer os pais, os tios, os primos, enfim, que vai convencer as pessoas a separarem os resíduos dentro de suas casas. E isso causa um impacto tremendo, positivo, para outras pessoas que dependem disso.
é uma mudança cultural. E essa mudança vai de baixo para cima. O problema: em 2016, o Distrito Federal, o governador Rodrigo Hollenberg, sancionou a Lei 5.610. Essa lei dizia o seguinte: os grandes geradores são integralmente responsáveis pelo gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, similares aos resíduos domiciliares, que gerem e pelos ônus dele decorrentes. Então, dois termos que eu puxo muita atenção aqui é integralmente responsáveis e ônus decorrentes. Então, o que aconteceu? O colégio, como grande gerador, recebeu um prazo para se adequar a essa nova legislação, um prazo relativamente curto, e além disso, passaria a ter que pagar para que os resíduos sólidos gerados fossem coletados e destinados. Então, anteriormente, o serviço de limpeza urbana passava gratuitamente, pegava os resíduos tranquilo. Isso mudou. Foi um avanço significativo. Então, a lei dos grandes geradores trouxe várias mudanças. Quais são as principais mudanças em LOC? Eu vou destacar só as principais. Primeiramente, nós tivemos que aprovar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Esse plano, inclusive, era um documento ostensivo que o governo poderia fiscalizar a execução desse plano, a conformidade desse plano. O governo criou até um sistema na internet, o SLU. Então nós tínhamos que cadastrar até a quantidade de resíduos que a gente gerava nesse site, né? Além dessa aprovação, com essa aprovação começou a valer. Então, o gerenciamento de resíduos sólidos passou a ser uma emergência, uma realidade para nós. Segundo, foi contratada uma empresa para coletar e destinar resíduos orgânicos e rejeitos. E uma particularidade do DF, o SLU, Serviço de Limpeza Urbana, continuou coletando e destinando gratuitamente os recicláveis, por meio de várias cooperativas. Então isso aconteceu. E consequência de tudo isso, então a gente percebe que o ônus dele decorrente está bem aqui, contratação de uma empresa. Nós passamos a ter um olhar mais crítico com a quantidade de resíduos gerados. Então, isso aqui, por exemplo, eram resíduos de jardinagem. A quantidade de resíduos gerados passou a alertar, né? Passou a demonstrar um maior grau de preocupação. Por quê? Porque passou-se a gastar R$ 213 por tonelada na coleta e destinação de cada tonelada de orgânicos e rejeitos. Então, orgânicos e rejeitos são resíduos. Por exemplo, os orgânicos, se eu consigo dar uma destinação final adequada dentro do meu colégio, ok, eu não vou pagar por isso porque eu já estou dando uma destinação. Agora, se eu não consigo fazer essa destinação, esse material vai junto com o rejeito para dentro do caminhão para ser enterrado, no caso, né, aterrado, no caso da empresa, esse material era levado ao aterro sanitário de Ouro Verde. Então, isso passou a ser uma realidade. Primeira coisa, como fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Foi a primeira paulada que eu tomei. Como é que eu vou fazer isso? Comecei a ler a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, comecei a buscar a Lei dos Grandes Geradores, regulamentos. Eu percebi o grande desafio, a qualificação técnica. Então, a bagagem que você tem que criar para poder fazer esse gerenciamento, devido à quantidade de leis, resoluções, decretos, instruções normativas, normas técnicas da ABNT, resoluções da Anvisa, seguir ainda planos nacional de resíduos sólidos, distrital de gestão integrada de resíduos sólidos. Então a quantidade aqui nesse slide nem representa tudo que teve que ser consultado para fazer o gerenciamento. Então cada tipo de resíduo demanda um conhecimento técnico, conhecimento específico. Como é que é a forma de armazenamento de um resíduo químico? Qual a forma de destinação de lâmpadas? Tudo isso aí a gente vai adquirindo essa bagagem. Era um grande desafio.
Quando nós falamos em gerenciamento de resíduos sólidos, nós temos que resgatar um conceito base dessa gestão, a prioridade na gestão dos resíduos sólidos. Quando eu falo em resíduos sólidos, primeiramente, eu como cidadão, eu como empresa, eu como órgão público, eu tenho que buscar não gerar o meu resíduo. Não sendo possível, vou ter que gerar. Eu tenho que reduzir essa geração. Não sendo possível novamente, eu tenho que encaminhar esse resíduo a processo de reutilização, reciclagem, processo de tratamento, recuperação energética, por exemplo, e somente em última instância eu encaminho esse resíduo à disposição final. Ou seja, o resíduo pode ser reutilizado? Não. Pode ser reciclado? Não. Pode ser tratado? Não. Ok, vai para o aterro sanitário. Mas aí é onde entra. Muitas vezes esse resíduo não consegue passar por essas etapas prioritárias, porque justamente falta um gerenciamento ambientalmente correto de resíduos sólidos. Separar, segregar o resíduo na origem, separar o plástico reciclável, papel, aqui no coletor de papel. Esse material segue para uma cooperativa limpo, chamam de limpo, né? Livre de qualquer outro material indevido, que contamine, que prejudique essa reciclagem. Esse material vai conseguir ser reciclado. Isso não acontece, na maioria das situações, pela falta de um profissional qualificado que faça esse gerenciamento e pela falta principalmente de conscientização ambiental. É o que pega. Uma situação ideal aqui no DF, por exemplo, o trajeto dos resíduos sólidos. Então nós separamos, fazemos a segregação na origem aqui dos resíduos, os recicláveis, plástico, metal, papel, vidro, separado, vai no coletor de reciclável, esse material é transportado a um centro de triagem e separação, e aí sim segue para ser reinserido na cadeia produtiva. Por meio do processo de reciclagem. O rejeito, por sua vez, principalmente material de banheiro, papel higiênico, fralda, bituca de cigarro, esse material sim, já tem que ir direto para um aterro sanitário. É o destino. Não consigo fazer reciclagem desse material. O resíduo orgânico, restos de comida e também jardinagem, ele pode ser transportado e ser feito a compostagem. Podendo fazer isso dentro do meu empreendimento, do meu órgão público, da minha instituição, da minha escola, poxa, maravilhoso, perfeito. É um grande exemplo, é uma excepcional iniciativa, porque eu fazendo isso aqui, eu desafogo, eu paro de jogar resíduo no aterro sanitário, eu faço a compostagem desse material. Como transformar o ideal no real? De forma a cumprir as legislações vigentes, reduzir significativamente os gastos e promover uma cidadania sustentável. Plano de gerenciamento dos resíduos sólidos. Fazendo esse PGRS acontecer, eu garanto que atingirei esses objetivos. Quais são? Eu elenquei 2 principais objetivos do PGRS. Para mim é o seguinte, o PGRS ele estabelece ações para o gerenciamento de resíduos sólidos ambientalmente adequado, buscando minimizar a geração de resíduos e, para aqueles que não seja possível evitar a geração, segregar na origem e direcionar a processo de reutilização e reciclagem. Esse é o matou a pau. PGRS cumpriu esse objetivo? Show! Cumpriu o que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos diz. E eu trago assim, aqui como segundo objetivo, vocês vão entender o porquê, que é um princípio da política, eu vou reconhecer o resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor da cidadania. Quando a gente entra nessa questão, e aí a gente destaca o porquê a Política Nacional dos Resíduos Sólidos do Brasil é referência mundial, porque ela trouxe essa questão social, ela valorizou o nosso resíduo, ela reconheceu a importância dos antigos catadores, ela vem trazendo
uma obrigação social com essas pessoas. Então, a nossa política nacional, ela bate forte nesse aspecto. E é aqui que eu identifiquei de roxo, é aqui que mora a conscientização ambiental. Qual é o conteúdo do plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Basicamente, eu faço a descrição do empreendimento, diagnóstico dos resíduos sólidos gerados, procedimentos operacionais e responsáveis, programa de educação ambiental, ações preventivas e corretivas, monitoramento e revisão. E eu destaquei aqui o programa de educação ambiental, justamente esse princípio. Quando nós saímos da sala de aula, saímos do auditório, saímos da escola e vamos ao campo fazer uma pesquisa, nós tivemos a oportunidade de visitar o aterro sanitário e receber o material do serviço de limpeza urbana, que mostrava a situação do lixão da estrutural e depois essa transição do lixão para o aterro sanitário, a criação de vários galpões de triagem. A gente trouxe esse conhecimento para dentro da escola e nós trouxemos sentimentos, emoções e principalmente empatia. Nós mostramos que aquilo que a gente chuta da nossa casa, muitas vezes com desdenho, com repulsa, é muitas vezes a comida, é o pão, o café da manhã de muitas famílias. Então, quando a gente traz essa importância, esse reconhecimento do resíduo como bem econômico de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor da cidadania, quando a gente traz esse conhecimento, essa experiência, essa vivência lá de fora, a gente traz junto com isso sentimento e emoção. E isso faz experiências serem nunca esquecidas, incorporadas ao ser. Então a gente intensifica, potencializa e muito uma conscientização ambiental, uma iniciativa nesse sentido. Vamos seguir a sequência, a descrição do empreendimento. Bem tranquilo, fazendo a identificação, nome. Aqui eu posso colocar a missão principal, as atividades daquele empreendimento. O efetivo, no colégio onde foi feito esse plano, circulavam diariamente cerca de 3.200 pessoas. Entendam a complexidade desse trabalho. Podemos colocar um mapa das instalações, podemos, aí vai da criatividade. No meu plano, eu não trouxe para cá, senão ia ficar muito cheia a apresentação, mas eu fiz um croquis das instalações, apresentei outras informações importantes na questão do colégio, e aí você vai conduzindo. É importante ter a identificação do empreendimento. O que é, o que faz, para quê? Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados. Essa fase, e aí uma grande dica que eu dou, é o seguinte: quando você vai fazer o seu diagnóstico, você tem que retratar a situação do hoje. Você vai fazer o diagnóstico e vai descobrir tudo o que acontece com todos os tipos de resíduos, inclusive a quantidade, inclusive a forma de acondicionamento, de coleta, de transporte. Então você está no papel de como se fosse um auditor ambiental. Você vai entrar numa sessão, no setor, vai ter que conversar com aquele encarregado, então você vai ter que ter um tato, você vai ter que ter um trato com aquela pessoa, para não ser taxado de aquele cara que vem apontar o dedo, de pisar na ferida daquele encarregado. Então você vai para lá fazer um diagnóstico. Então você vai fazer todas as anotações tranquilo, sem julgar até então. Logicamente que se perguntarem, você pode comentar que talvez a forma mais adequada seria armazenar esse resíduo numa bombona, por exemplo, mas ali você está na função de auditor, então você tem que ter tato para lidar com isso. Esse diagnóstico foi feito. Essa coluna aqui nós classificamos no grupos perigosos, não perigosos, de acordo com a coluna 358. Aqui já com os resíduos, então, escola geralmente trabalha com a quantidade
imensa de resíduos sólidos, tanto perigosos quanto não perigosos. Então lá nós tínhamos resíduos biológicos, resíduos químicos, resíduos oleosos, óleo de cozinha, lâmpadas, aqui resíduos provenientes da garagem, seção de manutenção de viaturas, efluentes oleosos, pilhas e baterias, eletroeletrônicos, pneus e, já entrando na questão da lei dos grandes geradores, os resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos, resíduos da construção civil, perfluorocortantes. Então perceba a diversidade de resíduos, perceba o desafio que é fazer esse gerenciamento. Você tem que ter bagagem para saber qual que é a destinação correta de uma lâmpada, qual que é a forma de transporte do resíduo químico, porque você tem que ter esse conhecimento, justamente para evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública. O estado desse resíduo, sólido, líquido, semissólido, origem, então, onde foi gerado esse tipo de resíduo, a quantidade padronizada aqui por mês, quilos por mês, litros por mês. Eu resolvi deixar esses dados aqui não preenchidos para manter o sigilo das informações. E com relação aos recicláveis orgânicos e rejeitos, como se trata de um PGRS que tem o caráter ostensivo, que é aberto a todos, nós temos aqui a quantidade. Então, por exemplo, orgânicos, perto de 12 toneladas por mês. Quando a gente faz essa gravimetria, que a gente analisa, dá para fazer compostagem? Espera aí, vamos ver, o que gera de comida? 5 toneladas de comida. Gera jardinagem? 500 quilos. 5 toneladas com 5 quilos, eu consigo fazer a compostagem? Talvez não. Por conta da proporção carbono e nitrogênio, talvez eu tenha que buscar a jardinagem fora da minha escola, do meu colégio, para poder conseguir processar esse material inteiro. Acondicionamento, forma de acondicionamento de acordo com 2 normas técnicas. Frequência da coleta. Transportador, forma de destinação, valor total, aqui na questão do ônus já também, e o método de amostragem que a gente pode registrar, é interessante. Então foi feita essa amostragem dessa gravimetria, né, fazendo a pesagem desse resíduo. Então aqui uma balança antropométrica, fazendo a pesagem de resíduo químico, um transpallet com balança acoplada, fazendo a pesagem de recicláveis. Aqui a contagem de cada unidade de lâmpada. Então existem várias metodologias para fazer essa gravimetria. Eu vou entrar aqui agora nos procedimentos operacionais responsáveis. Eu digo que uma das partes mais difíceis do plano de gerenciamento e a parte mais extensa. Justamente por isso, eu trouxe um exemplo de um fluxograma. Então nós temos o gerenciamento dos recicláveis orgânicos e rejeitos. Então esse fluxograma demonstra tudo o que acontece com esse resíduo. Então o público geral gera o resíduo, segrega na origem e acondiciona. Acondiciona em coletores, chamados, organizados aqui de acordo com a cor específica, identificação, chamado de ecoponto. Esse resíduo é acondicionado. E aí o responsável pela limpeza faz o recolhimento desses sacos e o transbordo. E aí quando a gente fala no transbordo, é o transporte interno dentro da minha instituição. Eu vou transportar aos postos de coleta, aos containers. Então esse material vai ser colocado dentro de um container. E aí um procedimento bacana que deu muito certo foi o seguinte: lá no colégio existia uma seção chamada seção de meio ambiente que tinha uma disponibilidade de pessoal para cuidar mais da parte operacional, e esse pessoal fazia uma fiscalização. Assim que o responsável pela limpeza entregava o saco de resíduo no posto de coleta, era feita a fiscalização do conteúdo que estava dentro do saco. Se a segregação de resíduos estivesse incorreta, esse saco retornava para a readequação. Se estivesse correta, ele entrava dentro do container, era recebido. E aí esse pessoal fazia a etiquetagem, armazenamento em container e pesagem. Colocou dentro do container, está pronto para ser coletado.
No caso dos resíduos orgânicos, restos de comida e jardinagem, esse transbordo acontecia um pouco diferente. Então podia ser separado somente a comida e somente a jardinagem, e esse transbordo ser direcionado à área onde era feita a compostagem. Então, no caso dos orgânicos, se a compostagem estivesse em operação, esse material era, pela própria seção do meio ambiente, era destinado à compostagem. Então a gente tinha destinação final de resíduos sólidos, e a compostagem é uma reciclagem de resíduos orgânicos. Se a compostagem não estivesse em operação, esse resíduo, juntamente com os rejeitos, seguiria para coleta e transporte pela empresa que foi contratada, e esse material seria destinado ao aterro sanitário de Ouro Verde, a uma disposição final. No caso dos meus recicláveis, uma cooperativa fazia essa coleta e transporte e destinava ao processo de reciclagem. Bem tranquilo. Esse fluxograma, ele resume, ele dá uma compilada, ele deixa todas essas situações mais visíveis. Quando eu digo que o meu plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem procedimentos operacionais e responsáveis, eu tenho que, para cada tipo de resíduo, dizer como é que é feita a segregação na origem, como que é feito o acondicionamento, quem que é o responsável por fazer, o que vai acontecer se no meio do transporte do resíduo tiver um vazamento, vazar material, o saco está rasgado. Todas essas situações, o meu plano, o meu documento tem que dizer o que será feito, quais são os procedimentos. E no plano tem todos os procedimentos para todos os tipos de resíduos. Programa de educação ambiental. Aí é onde mora, é o centro. Já falei, é o centro do plano. O programa de educação ambiental terá como objetivos principais capacitar o meu público interno para o trabalho com o meio ambiente por meio da aprendizagem e do desenvolvimento de novas percepções e habilidades, influenciar atitudes e comportamentos, atingindo os objetivos do plano. E aqui entra, esse item 2, entra o papel do diretor de uma empresa, do presidente de uma empresa, do diretor de uma escola, de um colégio, quando essas informações, quando essas atitudes, esses comportamentos, eles são influenciados de cima para baixo, eu tenho um efeito muito bacana, positivo. Agora, quando eu tento empurrar ali, seja de um coordenador geral de uma área para baixo, sem o apoio de quem está nos maiores níveis gerenciais, é muito difícil. Então isso tem que partir da alta liderança daquela instituição, e isso vai refletir em todos os funcionários, em todas aquelas pessoas que trabalham ali. Também é um objetivo realizar campanhas educativas. Eu trouxe o meu PEA, ele foi estruturado aqui por trimestres, então em cada trimestre tem uma série de atividades a serem desenvolvidas. Essa aqui já é a proposição para esse ano de 2019. Então esse plano tem várias atividades de conscientização ambiental, e eu vou direcionando essas atividades de acordo com o objetivo daquela interação. Então se a minha interação vai ser com os alunos e eu quero gerar consciência ambiental ou mostrar a importância de combater hábitos consumistas, eu tenho uma atividade, uma metodologia, uma didática. Eu vou direcionando, e essa interação, essa atividade vai ter uma responsável. Aqui no caso, o chefe da seção do meio ambiente, no caso seria eu, e também pode participar um comitê de gestão ambiental, que será mostrado mais à frente. Então esse é o meu PEA, é a proposição de várias atividades ao longo do ano, e eu não consigo parar 3.200 pessoas, colocar dentro de uma sala, primeiro porque é muita gente, as pessoas se dispersam nessas interações, e a escola não pode parar, vou parar a escola inteira, vou parar quem está na secretaria,
vou parar quem está fazendo a manutenção num gramado, eu não consigo parar todo mundo. E nem devo parar todo mundo. A escola tem que continuar. Agora eu vou encaixando as atividades dentro da rotina daquele empreendimento. Esse é o PEA. Vamos agora, ações preventivas e corretivas. É o que se chama de gestão de riscos. Então, o processo de gerenciamento de resíduos sólidos, que é um grande processo, que tem vários subprocessos. Cada processo desse tem um risco. Pode ser que aconteça um problema, pode ser que aconteça um acidente, pode ser que alguém não fiscalize o procedimento. Enfim, podem acontecer inúmeros problemas. E para cada tipo de problema eu venho e proponho medidas preventivas, inclusive com quem vai executar essa medida preventiva, e medidas corretivas. Vamos pegar um exemplo: compostagem. Universo dos resíduos não perigosos, recicláveis, orgânicos e rejeitos. Temos a compostagem. Pode acontecer o seguinte: cheiro de podre, presença de larvas, moscas e outros animais indesejáveis. Isso pode acontecer? Pode. Desde que quem está operando essa compostagem esqueça dos procedimentos, da técnica, do método que foi utilizado. Então, por exemplo, cheiro de podre. Pode ser que o oxigênio não esteja entrando dentro das leiras. E isso está provocando um processo de decomposição anaeróbia, liberação de metano. E aí vem o cheiro de podre. Presença de larvas, moscas e outros animais indesejáveis. Pode acontecer? Pode. Se eu deixar comida exposta. Se eu fizer a técnica, tampar o resíduo orgânico com folha seca, com material seco, tampar com folha de palmeira ou com palha, eu evito isso aí. Então, quais são as medidas preventivas? Agir diariamente no sentido de não permitir umidade superior a 60%, comida exposta, compactação da leira e falta de oxigenação. São fatores que contribuem com esse problema. Então, diariamente, a compostagem é assim: diariamente eu vou lá e mexo. Eu tenho que manter aquela compostagem perfeita. Medida corretiva: aconteceu o cheiro de podre, presença de larva, mosca e outros animais, tem uma medida corretiva. Então, vamos adicionar material seco, tampar a comida exposta e revirar a leira. Por que não está entrando oxigênio? Vamos dar uma revirada para dar uma oxigenada. Às vezes a gente encontra até o porquê que não está entrando oxigênio. Pode ser que os alimentos se compactem, fica aquela pasta e dificulta a passagem de oxigênio. A gente vai lá com o garfo e dá aquela mexida no material e descompacta ele. Isso é a gestão de riscos. O monitoramento, como eu disse antes, foi criado um comitê de gestão ambiental com um presidente. Essa aqui é a autoridade suprema da instituição. Esse presidente conta com uma equipe, então um coordenador geral e vários coordenadores Isso. Esse coordenador setorial, ele vai agir diretamente nas situações onde são verificados problemas. Então ele tem um contato mais próximo com responsáveis pela limpeza e responsáveis pelos resíduos perigosos. O coordenador geral, ele cuida desse gerenciamento em um âmbito mais holístico, vamos dizer assim. Ele cuida sim da parte operacional, então aquela equipe que fazia a compostagem, ela é a equipe desse coordenador geral. E também ele cuida das atividades de educação ambiental. Dentro de uma escola, ele pode atuar juntamente com o corpo docente nesse sentido de propor atividades lúdicas, de propor uma palestra, de propor uma visita e etc. As atividades de monitoramento. O que pode ser feito? Esse pessoal aqui pode fazer o quê? No plano também a gente estrutura. Então eles podem realizar vistorias inopinadas, delegar responsabilidades, acionamento de encarregados ou responsáveis para a correção de atitudes e ou inconformidades, revisão de procedimentos e revisão periódica do plano,
controle da quantidade de resíduos gerados, coletados, transportados e destinados, zelar pela gestão ambiental, incluindo-a em pautas de reunião. Isso aqui é muito importante. Com o tempo, o órgão vai desenvolvendo, vai melhorando, e é importante a gente manter a gestão ambiental, esse assunto em pauta. Então, identificou um problema, vamos atacar o problema. Faz a reunião, pessoal, está tendo um problema nos coletores da copa, está tendo mistura de material, vamos atuar. Não vamos deixar cair o padrão. Outra atividade, redistribuição de coletores conforme a demanda, iniciativas diversas de melhoria do gerenciamento dos resíduos sólidos, promoção da educação ambiental, realização de palestras socioambientais. Isso são atividades de monitoramento que podem ser executadas. Acredito que, com relação ao meu plano, eu acabei. Eu vou entrar agora, vou concluir os fatores que contribuíram com o sucesso do trabalho. Primeiramente, Exército Brasileiro é um órgão onde as coisas acontecem, então tem que fazer. Vamos fazer? É feito. Missão dada é missão cumprida. Então lá não tem espaço para brincadeira, para amadorismo. Lá é assim: vamos fazer? É executado. E todo o respaldo, né? Pessoas na questão de gestão, pessoas muito competentes, muito capacitadas, que te dão respaldo, que te apoiam em tudo que é necessário. Segundo, apoio técnico da UNB. Então a gente conseguiu uma engenheira agrônoma para poder dar esse suporte técnico no projeto de compostagem, nessa implantação, nessa técnica, metodologia. Foi um fator de sucesso. Terceiro, desenvolvimento de competências no Centro Virapuru. Como eu falei no início, foi essencial. Partindo do zero, como eu comecei essa gestão ambiental, essa ideia de fazer gerenciamento, partir do zero. Quando eu entrei no Centro Virapuru, eu tive ali uma sequência, fui aprendendo tópico por tópico. Chegou no final, eu já tinha toda a bagagem, então eu conseguia tomar decisão. Quarto, ajudou muito, que é o ponto positivo do curso, videoconferência com outros alunos do treinamento em gerenciamento. Então nós compartilhávamos experiências, sucessos, fracassos, ideias. Então era um momento de confraternizar, um momento de ter ideias, aceitar ideias novas, aceitar críticas. Então realmente é um momento de crescimento. E, por fim, mentoria de Gleison Machado. Hoje é um dos profissionais, se não for o profissional mais top de linha no setor de resíduos sólidos. É o melhor profissional que tem, e ele está dando essa mentoria. Os cursos que ele está dando hoje, 500 euros, 600 euros, daqui a um tempo vai ter gente que vai estar se degladiando para poder acessar esse conhecimento e ter esse privilégio dessa mentoria. Realmente é um profissional capacitado, que chega em você e te dá aquela confiança de você tomar decisão. Aquela confiança de que você está se aperfeiçoando, você está se desenvolvendo. Ele é um cara que te desenvolve. Desenvolvimento de competência. Que desenvolvimento de competência é esse? Eu uma vez fiz uma frase que foi até publicada no portal Virapuru, com relação aos resíduos. Onde existem grandes problemas ambientais e de saúde pública, enxergo gigantescas oportunidades de negócio. Podemos sim gerar renda e emprego em defesa de um futuro sustentável. Isso é uma realidade. Isso é que muitas vezes a gente percebe as mídias ou estudiosos, presidentes de associações, mostrando que isso aqui não é verdade. Mostrando ainda que o aterro sanitário é o maior investimento, o aterro sanitário é a solução dos problemas, e a gente sabe que não é. Quando nós falamos em oportunidade de negócio, a gente carrega duas plaquinhas: saúde pública, meio ambiente. Fazendo gestão de resíduos sólidos, seja abrindo um centro de triagem de resíduos, uma usina de compostagem, um biodigestor, eu estou contribuindo com isso. Saúde pública, meio ambiente. Então essas competências foram
muito visíveis para mim, as competências que eu desenvolvi, principalmente a elaboração de PGRS. Realmente, passar por esse curso te deixa especialista em fazer PGRS, não somente para escolas, mas para qualquer tipo de atividade, empreendimento, órgão, instituição. Hoje eu tenho a segurança, capacidade e propriedade para dizer: vamos fazer gerenciamento de resíduos sólidos, vamos reduzir gastos, vamos reaproveitar materiais, vamos diminuir a geração de resíduos, vamos fazer uma compostagem, vamos divulgar, vamos ganhar um selo verde para essa instituição de sustentabilidade, vamos desenvolver uma cidadania sustentável. Hoje a gente tem condições de fazer isso aí. Competência: gravimetria aplicada aos resíduos sólidos, desde uma visão mais micro para uma visão mais macro. Essa gravimetria é a grande charada. Ela te dá uma visão de águia. Você começa a enxergar o setor de resíduos sólidos de cima. Então você enxerga lá de cima, né? Ali o peixe está embaixo d'água, você está enxergando. Vou atacar ele. Você vai e ataca. Certeiro. Por que eu digo isso? Porque esse treinamento nos dá uma grande ideia. Os resíduos sólidos, eles existem, eles têm um grande valor. Mas como é que eu vou agregar valor ao resíduo? Vou transformar esse resíduo sólido em recurso sólido? É possível. No treinamento a gente aprende. Essa gravimetria justamente nos dá isso. O que eu posso aproveitar com essas oportunidades que estão aqui na mesa? Eu consigo juntar tudo isso e fazer o que ninguém consegue. Produzir dinheiro, produzir renda, produzir benefícios para a sociedade. Então, outra competência, justamente o empreendedorismo no setor de resíduos sólidos, seja a abertura de uma empresa, a corretagem ambiental. Também nos permite fazer, abrir uma empresa de consultoria ambiental. Análise de viabilidade econômica de projetos no setor de resíduos, também voltada a essa questão de empreendedorismo. Então a gente consegue parar, sentar, fazer isso. Mexer as peças no tabuleiro, identificar. Aqui tem uma oportunidade de negócio. Olha, sai uma tecnologia lá na Alemanha. Rapaz, isso aqui dá dinheiro. Vamos ganhar dinheiro? Isso pode acontecer. Tecnologias para tratamento de resíduos sólidos. É outra competência, a gente consegue absorver muito isso. A gente tem alguns encontros que é falado nisso. Então, nós estamos tendo o privilégio de ter essa mentoria de Gleison Machado, diretamente da Alemanha, que é o país referência mundo com gestão de resíduos sólidos. É um dos melhores países, se não for o melhor. E é isso. Quem quiser entrar em contato comigo para consultoria, elaboração de PGRS, segue o meu LinkedIn. Estou à disposição. Contem sempre comigo. Obrigado.